Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Aqui, amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, que diz assim, a partir do seu versículo 6. E logo disse essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandará a cortar. Amém? Antes que a gente possa estar assim, vendo o que Deus tem para falar conosco, vamos adorar o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Você já parou para se perguntar o porquê você está aqui? O que é que o Senhor viu em você? Eu creio que essa pergunta, ela vem muito na mente de muitos crentes. Às vezes a gente pergunta a Deus: será que é eu mesmo que o Senhor me escolheu? Será que sou eu mesmo que o Senhor tem me levantado? Creio que essa pergunta fica na mente de muita gente. Mas o louvor vai responder em nome de Jesus. Pode colocar, irmão. Louve a Deus com todas as suas forças. Louve a Deus com tudo que você tem dentro de você. Não deixa guardado não. Coloca tudo para fora. É o momento de você colocar tudo para fora. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Somos falhos, mas Jesus é o quê? Fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: eu não sei o que ele viu, não entendo porque ele nos amou. Nós somos assim, desse tamanho, olha. Desse tamanho nós somos, olha. Aleluia. Eu sou falho e Jesus é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Jesus veio para nos dar vida, olha. Mas ele nos prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar,
Jesus nos deu. O que eu tenho, o que você tem, foi Jesus que deu. Aleluia. Nós não tínhamos nada, mas Jesus veio e disse: tome. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não sei se você vai ficar de boca fechada, vai ficar de boca calada, mas nós só queremos adorar. Aleluia. Nós não viemos fazer outra coisa aqui nessa noite a não ser dar a Ele o que Ele merece. Se você quiser ficar de boca fechada, você fique. Mas a presença de Deus passeia nesse lugar, procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Tira essa tampa da boca desse vaso e começa a adorar. Tira essa tampa de cima e dá a Ele o que Ele merece. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus grandão e poderoso. O louvor foi feito, não foi para a gente poder mostrar voz bonita, que temos técnica, que sabemos disso, daquilo, não. O louvor foi feito para poder chamar a presença dEle. O louvor é para poder engrandecer o nome dEle, é para adorar Ele. Se o louvor não for direcionado a Ele, você canta em vão, é somente uma cantiga. Mas quando você tira essa tampa de cima do vaso e diz: Deus, eu vou me rasgar na tua presença. Aí nós começamos a entender que o que começa a acontecer aqui é porque Ele lá de cima está recebendo a minha, a tua adoração. É por isso que você não pode parar de adorar, não. Você está proibido nessa noite de parar de adorar o nome do grandão. Receba força, receba força, receba mais da presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus Ele derrame mais da sua presença sobre a tua vida. Você mal vai abrir a tua boca e vai ter pessoas que vai ter vida transformadas. Você mal vai começar a louvar e cadeias serão quebradas no nome de Jesus. A tua casa pode estar o vendaval que for, mas quando o perfeito louvor sair da tua boca, a casa vai ser transformada. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o que Deus tem em nossas vidas. Irmão, Jesus, Ele tinha as suas formas de falar com as pessoas. Ora Jesus, Ele falava duro. Ora Jesus, Ele falava manso. Mas a melhor forma que Ele gostava de falar com as pessoas era através de parábolas. Só que Jesus, Ele não ia usar ensinamentos com coisas na qual eu e você não viéssemos entender. Jesus, Ele só vai usar coisas na qual eu e você tenhamos entendimento. Nós não podemos dizer que Deus muitas das vezes não tem falado conosco. Talvez é porque da forma que Deus Ele tem falado comigo e com você não seja do jeito que você quer. Mas se é Jesus falando, você só tem que aceitar. É desse jeito que acontece. E em meio às suas parábolas, eu fiquei analisando esse capítulo de número 13 do Evangelho de Lucas. Algo me chamou muita atenção. Jesus, Ele vai dizer que o dono de uma vinha, ele foi e plantou uma figueira. E certa vez, ele vai até ela, procurar o que ela tem. Ou seja, porque o que interessa para quem planta é o fruto que ela vai dar. Ninguém vai plantar nada para que ela não possa produzir. O que eu e você muitas das vezes vamos fazer é porque nós sabemos que alguma coisa vai nos voltar, vai nos dar vencimento. A mesma coisa é Deus. Ele vai pegar uma figueira e vai plantar no meio de uma vinha. Mas por que plantar uma figueira no meio de uma vinha? Talvez eu e você não entendamos a forma que Deus Ele quer agir na minha e na tua vinha, na tua vida. Mas se Deus Ele tem que lhe colocar em lugares em que para você é estranho, é porque Deus Ele tem propósito, Ele tem negócio. Às vezes até o lugar onde Deus quer nos colocar, nós queremos fazer a escolha. Mas entenda uma coisa: a árvore que vai ser plantada vai ser você. Ele é quem planta. E se Ele é o dono de tudo, Ele vai colocar a minha, a tua vida onde Ele quer. Só que o que me chama a atenção
é que ele pega uma figueira e vai colocar no meio de uma vinha. Porque Deus, ele não escolhe outras terras para que coloque ela e assim ela possa frutificar, possa se ramificar. Porque é que Deus tem escolhido uma figueira para colocar no meio de um vinhedo. Eu e você muitas das vezes somos plantados em lugares para que nós possamos fazer a diferença. Eu vou repetir isso aqui para você. Eu e você às vezes não entendemos os lugares onde Deus tem nos colocado. Mas se Deus tem colocado você nesse seu posto, é para que você possa fazer a diferença. Quem disse que Deus, para trabalhar na minha e na sua vida, Ele tem que colocar eu e você e fazer com que eu e você sejamos da mesma forma. Deus não criou uma fábrica de japonês. Ele quer que você seja diferente em lugares turbulentos, em lugares tenebrosos. É por isso que talvez o bairro onde você está, você estranhe, mas é aí onde Deus quer que você faça a diferença. Talvez o lugar, muitas das vezes, onde você está trabalhando, você não entenda. Mas Deus quer que você seja alguém que dê fruto dentro de um lugar que talvez seja podre. Talvez você não entenda a maneira em que Deus trabalhando no ambiente em que você está. Mas Deus, Ele quer que você entenda que você tem que ser diferença. Você não tem que ser igual às outras pessoas. Você não precisa imitar ninguém. Não precisa falar igual a outras pessoas que você vê. Você tem que ter a sua própria palavra de acordo com aquilo que Deus ele coloca na tua boca. A sua vida não precisa ser parecida com a de ninguém. Você tem que andar na contramão do mundo. A figueira nada mais nada menos representava Israel. Eu vou clarear um pouco para vocês. A terra era cheia de nação. A terra era cheia de povos. Mas Deus diz, eu vou plantar essa semente e essa árvore eu quero que seja diferente. Eu quero que vocês sejam exemplo para as outras nações. Eu quero que vocês, quando estiverem crescendo através das minhas mãos, vocês demonstrem frutos diferentes das outras nações. Porque nada mais e nada menos, nós somos um espelho e temos que refletir a glória do nosso Deus, que assim tem nos feito. Eu e você, nada menos, como igreja, somos um espelho de Deus. Porque as pessoas, quando olharem para mim e para você, ela tem que ver o brilho do Senhor refletindo em mim e em você. Quando as pessoas olharem para dentro da igreja, ela tem que ver fruto. Quando as pessoas observarem, quando procurarem um lugar para poder se refugiar, o primeiro lugar que ela tem que pensar é a igreja. Mas aqui é onde vem o mistério. Ele disse que ele plantou e passasse um tempo, ele vai procurar fruto nela. E quando ele vai colocar a sua mão, ele pergunta, cadê os frutos? O que é que ela tem para poder me oferecer? O que é que ela está produzindo para que possa me alimentar? É a mesma coisa que Deus descer na terra nessa noite, procurar dentro das igrejas o que é que ela tem produzido. Quais são os frutos que ela tem produzido para que assim possa agradar ao Senhor? O que é que eu e você temos produzido durante esse período de tempo que nós estamos dentro da casa de Deus? Será que se Deus descesse hoje, você seria talvez um pomar? Aonde Deus ele poderia observar todo tipo de fruta? Ou será que você só seria árvore cheia de folha? Será que eu e você teríamos frutos bons e dignos para apresentar diante de Deus? Ou será que Deus ia olhar e ia dizer, eu plantei, mas está parecendo com o mundo? A comparação é essa. E Deus ele vai olhar e vai dizer assim, rapaz, não tem jeito. Tem 3 anos que essa figueira foi plantada. E eu desço até aqui e não encontro frutos. O jeito vai ser esse. Vamos pegar ela, vamos cortar e jogar fora. Por quê? Porque está ocupando a terra inutilmente. Eu e você não fomos criados para ser coisas inúteis. Eu e você fomos criados para que tenhamos frutos para apresentar diante de Deus. Eu e você não fomos criados
para ser somente crentes de corpos, mas eu e você fomos criados para ser crentes que tenham frutos, ou seja, crentes que quando venham à casa do Senhor, não somente de aparência, mas também de convivência. Pessoas que quando abrem a sua boca para poder falar alguma coisa, as pessoas possam dar crédito. Irmão, isso é sério que eu vou dizer. Isso é sério. Você acha que Deus não está cansado de olhar para essa terra e ver quanta gente que muitas das vezes está até à frente das coisas, mas é seco e vazio? Você acha mesmo que tem agradado o coração do Senhor? Deus tem procurado a árvore que Ele tem plantado, que Ele tem escolhido, para poder dar fruto e assim alimentar nações e pessoas. Está seca, só tem folha, só tem aparência. É por isso que eu digo para vocês, talvez ela podia reclamar, mas Senhor, você me plantou no meio do vinhedo. Independente da terra onde você é plantado, você não vai só florescer, você vai dar fruto. Independente do lugar onde Deus lhe coloque, você é uma pessoa que vai dar fruto. Você tem que fazer a diferença. A sua vida tem que ser totalmente diferente dos vinhedos que muitas das vezes eu e você tem observado. Você tem que entender que ainda que o vinhedo se levante para você e diga, por que você não é como nós? Porque Deus me escolheu, foi para poder dar figo, não foi para poder dar uva não. Aleluia, Jesus. O problema é que muitas das vezes nós estamos querendo dar o que a outra árvore está dando. Nós queremos fazer aquilo que a outra árvore está fazendo. Nós queremos falar do mesmo jeitinho, queremos ficar da mesma maneira. Só que Deus não criou um monte de robô, não. É para você ser diferente. A ideia era que o dono pegasse aquilo, ele conversando com aquele vinhateiro, era que chegasse e arrancasse ela fora e jogasse. O que eu e você merecíamos é como o Levô estava dizendo. O que nós merecíamos era morrer. Mas ele nos prometeu o céu. Como? Em seguida ele vai dizer, calma, vamos pegar ela, vamos cavar ao redor dela e colocar esterco. E ali eu fiquei, Jesus, me dá uma luz diante disso aqui. Porque para muita gente isso parece uma bobagem. Mas há uma intervenção divina da parte de Jesus para com a minha vida e com a sua. Se não fosse a intervenção de Jesus morrendo na cruz do Calvário, você e eu já tínhamos ido para o Beleléu faz tempo. Nós já tínhamos morrido, nós já tínhamos desaparecido. Nós não tínhamos nenhum valor. Mas Jesus morreu para que eu e você, aleluia, para quando Deus olhasse para a terra, falasse, ele está banhado com o sangue do meu filho. Se ele está banhado com o sangue do meu filho, então ele faz parte do meu reino. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Jesus, ele vai dizer assim, olha, eu vou cavar ao teu redor. E a gente sabe que toda árvore, quando ela está crescendo, nós temos todo cuidado. Não é somente ela só colocar a semente, deixar ela crescer, que está tudo bem, não. Existe um processo. E Jesus vai dizer, eu vou cavar ao redor dela. Muitas das vezes Deus está cavando ao nosso redor para poder ver até que fundo nós estamos na nossa profundidade com Ele. Ele cava ao nosso redor que é para poder saber até onde estão as nossas raízes. Deus, Ele olha para mim e para você, Ele cava, querendo criar uma proteção, mas primeiro Ele precisa saber aonde está a tua raiz. Ele quer saber se essa raiz ela está fixada, se essa raiz ela está firme, porque Ele não tem como trabalhar se você ainda não estiver com a terra preparada. Ele precisa limpar algumas coisas que estão ao teu redor, para que assim Ele possa lhe dar o revestimento que você precisa. Mas primeiro, Ele tem que cavar ao teu redor. Ele quer fazer com que você seja diferente. Até a terra onde você está pode estar sendo igualzinha, mas a sua produção tem que ser diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus ele nos cava no profundo, no íntimo e no escondido. Deus ele sonda os nossos corações para ver onde nós estamos enraizados.
E onde está a raiz do teu coração? Como é que será que anda a raiz do teu coração? Como é que você anda diante da presença de Deus? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem um coração dobrado ao Senhor? Ou será que o seu coração ele já está fechado e não tem como Deus ele trabalhar mais? Porque quando Jesus ele começa a cavar, é porque ele tem que fazer algo diferente. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esterco. Para mim e para você esterco não tem valor, mas para o meu e o seu crescimento tem. Porque o esterco ele vai servir para quando vieres as águas, ele poder deixar o solo molhado. O que Jesus ele quer fazer na minha, na tua vida, não é que seja uma fé passageira. Ele quer deixar que a sua fé ela seja duradoura. Aquele esterco que é colocado no local é para que a árvore ela possa sentir que o solo está molhado e aquilo faz bem para ela. Porque aquilo vai vai fazer com que muitas vitaminas possam ser produzidas. E ali você consiga ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor, quando Ele foi, Ele sabia que não poderia nos deixar só. Porque se eu e você estivéssemos só, hoje talvez nós seríamos uma árvore cortada ou caída. Mas Ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, para que todas as coisas que eu tenho falado, você possa lembrar. É por isso que você ainda tem estado de pé. É por isso que você ainda tem continuado caminhando. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está tratando na terra que está ao teu redor, para que você possa começar a dar frutos. E o esterco ao nosso redor também vai servir para outra coisa. Para que ele possa evitar que as ervas daninhas possam roubar aquilo que Deus ele traz para a sua vida. As ervas daninhas, elas são um tipo de planta que elas começam a se enraizar em lugares onde dá frutos, em lugares onde tem coisas boas, que sejam comestíveis e utilizáveis. E o intuito dela é engarfiar suas raízes sobre a árvore que está dando fruto, para poder roubar as suas vitaminas. E isso aqui eu sei que dói, mas é a verdade. No mundo em que nós vivemos, nós sabemos que tem pessoas que vêm para poder roubar as nossas forças. No mundo em que eu e você vivemos, tem pessoas que vêm para poder tirar a nossa paciência. Tem gente que, se possível, rouba até a tua fé. Mas Jesus ele está dizendo nessa noite, eu estou colocando uma blindagem ao teu redor, para que todas essas coisas não possam vir sobre a tua vida. E o engraçado é que a erva daninha, ela não só rouba as vitaminas, como ela disputa espaço. Deus ele coloca uma blindagem sobre a minha e a tua vida, para que não venha ter espaço, para que pessoas possam estar disputando aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Sai para lá. Deus ele está colocando revestimento, para que você tenha maturidade, para que nessas situações você venha entender. A erva daninha pode vir até a minha vida, mas do meu lado tem um esterco que está me blindando, e se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nessa noite revista muito dos irmãos aqui dentro, revista a tua igreja, para que não deixe que as tuas forças se acabem por causa de falatório, por causa de coisas que estão vindo sobre a tua vida. Que Deus assim faça cair por terra toda inimizade, toda fofoca, todo aquele irmão que tem se levantado para poder entristecer uns aos outros. Mas que você comece a entender, é preciso ter maturidade, porque isso está sujeito a acontecer na nossa vida. A árvore, por mais que ela seja plantada, ela sabe que vai ter uma hora que a erva daninha, ela vai futucar. Mas a árvore, ela tem que entender que se ela está fixada no lugar onde Deus botou, ela não tem com que se preocupar. Então para de estar se preocupando com pouca coisa e começa a se importar com o que Deus tem na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de disputa. Um tempo onde um quer sugar a alma do outro, se for possível. Deixa que essas coisas o próprio Senhor ele resolve. Infelizmente, irmão, às vezes a gente fica entristecido porque tem que falar esse tipo de coisa.
Mas para que a gente não pudesse falar isso, é somente se não acontecesse. Mas a gente tem que entender que aqui dentro, por mais que essas coisas ainda possam acontecer, nós temos que ter unidade. Se nós queremos ver árvores crescendo, nós temos que ter unidade. Talvez você faça parte de uma árvore onde você é somente um pedacinho de raiz. E tem árvores que estão precisando de você no meio dela. Porque se você não estiver perto, não vai ter como ela ter uma ficção certa sobre a terra. O que eu quero dizer é que nós somos importantes uns para os outros. E temos que estar perto um dos outros sempre. Para que um possa ajudar o outro a crescer. É triste ter que falar essa realidade. Mas tem que ser dito. Porque o que nós mais estamos vendo são árvores caídas. Árvores murchas. Árvores que foram já cortadas. Só está o cotoco. Mas que bom que no livro de Jó ainda diz, ainda que a árvore ela esteja cortada, quando ela somente sente o cheiro das águas, ela começa a brotar novamente. Então que Deus ele começa a derramar das suas águas para que árvores voltem a brotar novamente. Que Deus assim ele sustente as suas raízes, para que você não venha pensar somente nos problemas que acontecem. O problema ele não vai fugir da nossa vida não, sempre vai acontecer, pastor Diogo. O problema ele sempre vai acontecer. Quer que eu diga uma coisa? Todos nós aqui na igreja somos considerados o quê? Irmãos uns dos outros, não é assim? E me diga qual é o irmão que não briga. Me diga qual é o irmão que não se desentende. Mas você vê que o irmão, por mais da briga que ele tenha quando era de menor, quando ele amadurece, ele só fica dando risada, lembrando das bobagens que aconteciam no passado. Então o que eu quero dizer é que quando você amadurece, você não lembra das coisas que lhe aconteceram. Quando você entende que você é árvore para poder dar fruto, você não fica ligando para essas besteiras não. Para de se preocupar com pouca coisa. Tem gente que está perdendo as bênçãos de Deus porque fica focado somente em problema. E problema sempre vai acontecer na sua vida. E lembre-se do que Jesus disse. Aonde tem o trigo, vai ter o joio. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Porque no tempo da maturação, no tempo do amadurecimento, Deus vai mostrar quem é crente. Porque quando ele chacoalhar para cima, os frutos vão começar a aparecer. Quando Deus ele começar a chacoalhar na peneira, a diferença vai estar aí. Porque palha vai começar a se mostrar. A palha só vai servir para o vento passar e levar. Mas o trigo não, os frutos ele começa a descer. Ai Deus, eu me agrado. Eu me agrado. O problema é que nós entendemos na nossa mente é que todo mundo é perfeito, mas não é não, gente. Se todo mundo fosse perfeito, Jesus não ia precisar descer na terra para morrer não. Se todo mundo fosse perfeito, Jesus não ia precisar descer na terra para morrer por mim e por você não. E se todo mundo fosse perfeito, não teria essa ruma de pecado que nós vemos no mundo não. É por isso que eu gosto da Bíblia, irmão. É por isso que eu gosto do Senhor Jesus. Porque quando Ele veio para poder revelar a nossa verdadeira natureza. E eu fico imaginando essas pessoas que muitas das vezes dizem ser uma coisa que não são. Querem fazer coisas na qual Deus não tem mandado. Querem dar um fruto na qual Deus também não tem colocado. Tem gente que é um pé de manga que é da goiaba. Irmãos, eu quero que você segure essa palavra dentro do teu coração. Que Deus em Cristo Jesus, Ele possa ter colocado uma blindagem ao teu redor. Que o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhe na sua vida totalmente diferente. Que você saia daqui com a sua cabeça erguida, com a sua mente no lugar. Não preocupado com as coisas que têm acontecido. Não venha para aqui, para a casa do Senhor,
E quando chegar dessa porta para dentro, os seus problemas ainda estejam encaixotados na tua cabeça, não. Da porta para fora fica tudo que não presta, lá na rua, na porta aqui não, porque é a bênção do Senhor. Mas lá na rua, deixa tudo que não presta, fica para trás. Porque quando eu e você viemos aqui, nós viemos para poder adorar o Senhor. E tem gente que não tem adorado mais a Deus por causa de coisas que têm acontecido na sua vida. Tem paralisado. As promessas de Deus têm sido estacionadas. Talvez por causa de uma falta de bom dia que as pessoas lhe deram. Talvez de uma falta de paz do Senhor que as pessoas não lhe deram. E você ficou entristecido. Será que eu vou trocar o meu Jesus, trocar a adoração do Senhor por causa de uma paz do Senhor que ninguém quis responder? Será que eu vou trocar o meu Jesus porque ninguém quis me dar um bom dia? Não troque Jesus por causa dessas bobagens, não. Ele não merece isso, não. Deixa eu dizer uma coisa mais no profundo. Eu e você, um dia, nós também não dava nem um bom dia para o Espírito Santo de Deus. Não queria nem saber de Jesus. E quando vinha crente na nossa porta, era capaz da gente jogar água quente para correr. Mas Jesus, mesmo assim, você sendo ruim, osso duro de roer, Ele chegou e disse: esse daí eu vou fazer um vaso. Porque quanto mais duro, mais difícil você for, aí Jesus diz: eu quero isso mesmo, que eu gosto de pegar gente duro. Jesus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Mas que o Espírito Santo de Deus, Ele derrama o bálsamo, que talvez você veja aqui nessa noite, pedindo ao Senhor, que há muito tempo você procurava e não tinha mais. Que por mais que o ambiente que você esteja seja diferente do que você estava pensando, você continue fixado, porque ao teu redor Deus já cavou. Ele observou onde estava a sua raiz, e Ele colocou adubo, o Espírito Santo de Deus, para que você não venha desistir nem empenar, mas para que você venha prosseguir e dar frutos, alguns a 30, alguns a 60, outros a 100, mas eu vou mais além, e uns a 1000. Então guarda essa palavra na tábua do teu coração, e que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.